Deputado Jorge, nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre o processo constituinte. Estamos aí nos aproximando dos 5 de outubro, 30 anos da Constituição de 1988, e nós sabemos que essa Constituição foi muito criticada, mas ela nos propiciou 30 anos de uma certa paz política, de uma estabilidade institucional e, acredito, de avanços no âmbito dos direitos sociais. Eu sei que o senhor teve uma participação marcante na construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, no texto constitucional, e eu gostaria que relatasse um pouco a sua vivência no processo constituinte e como foi essa discussão num programa tão importante. Hoje todo mundo discute melhorias para o SUS, mas ninguém propõe a sua supressão. Acho que esse é um dado extremamente positivo. Ministro, boa tarde, agradeço essa oportunidade de conversar sobre esse assunto. Realmente, esses 30 anos de uma jovem democracia, mas que já coloca o Brasil como a terceira maior democracia do mundo. Sim. Depois da Índia, depois dos Estados Unidos, somos nós. É uma coisa extraordinária, né, para um país como o nosso. Então a gente deve, assim, cuidar muito bem dessa Constituição que já teve esse período tão positivo para a história do Brasil. Claro, com problemas, porque a democracia... E a gente sempre chama a atenção que é o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, né? Pois é. Então, é uma coisa extraordinária mesmo. Mas, se o senhor tem interesse mais especificamente na questão da saúde, eu fui o responsável do Partido dos Trabalhadores pela área da Seguridade Social. Uma coisa até um episódio pitoresco. E quando o Lula, que era o nosso líder, dividiu as áreas, né? Estava com uma lista, disse, vamos dividir aqui as áreas, né? Aí eu levantei logo a mão e disse, eu quero a saúde. Aí o Lula, então você fica com a saúde e a previdência e a assistência social. Então, é um bloco todo. Era um bloco, né? Mas Lula, eu entendo de saúde. E aqui ninguém entende de previdência e assistência social, trata de estudar. Veja. Bom, mas como médico, tem que gostar de estudar. Eu fui lá atrás, corri e eu acho que não fiz feio. Então, a área era a Seguridade Social. E o relator, então, era o senador Almir Gabriel. Almir Gabriel. E era dividido em 3 subcomissões, que eram Saúde, Previdência e Assistência Social. E eu fiquei na área da saúde, mas atuei também nas 2 outras comissões de Previdência e Assistência Social. A Previdência, por exemplo, uma coisa muito importante, que foi a equiparação dos trabalhadores urbanos e rurais, que é uma coisa extraordinária. Um grande ganho, né? Grande ganho, uma coisa extraordinária, né? Na assistência social, eu acho que teve aquela questão do benefício de prestação continuada para os idosos e deficientes mais pobres, que foi uma coisa também muito importante, que hoje... LOAS, né? O sistema de LOAS. LOAS e o BCP, que chama Benefício de Prestação... BPC, né? Continuada. Benefício de Prestação Continuada, que paga um salário mínimo aos idosos comprovadamente pobres e deficientes. Isso é do tamanho, pelo menos, do Bolsa Família, para você ter uma noção de que é um programa desse tipo, distribuição de renda no Brasil. Mas a saúde, realmente, a subcomissão da saúde, é a que recebeu uma proposta mais bem elaborada do período pré-constituinte. As outras áreas eram muito fragmentadas. Previdência, assistência social, a mesma educação, eles não tinham uma proposta previamente elaborada, com começo, meio e fim, né? A saúde teve isso, foi uma coisa muito importante para o avanço que nós conseguimos, porque houve um período pré-constituinte. Isso é uma coisa que as pessoas realmente, às vezes, não lembram, né? Sim. Mesmo no período do regime militar... Já havia já havia uma discussão. Um embrião de discussão sobre isso. De unificação. Porque né? O que era a saúde no Brasil pré-Sistema Único de Saúde, pré-constituinte? 2/3 da população não tinha direito à saúde garantido na lei. Quem tinha direito à saúde garantido na lei no período pré-constituinte? Nós, funcionários públicos, militares, funcionários públicos, e os trabalhadores com carteira assinada que tinham o antigo INAMPS, né? 2/3 da população eram tecnicamente indigentes. Se tivesse uma Santa Casa, se tivesse um pronto-socorro, eventualmente nas capitais, se não, no sertão, no interior, era rezar. Então, realmente era uma coisa difícil, e já no período da ditadura militar, havia uma discussão, tanto no governo federal, como nos governos estaduais, como nos meios acadêmicos, que o Brasil não podia ficar daquele jeito, né? Tinha que avançar em direção ao direito universal à saúde, que era uma coisa
consolidada na Europa, por exemplo. Sim. Então é bom saber disso. Antes já havia uma discussão. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós tivemos, no período do regime militar, secretários estaduais de saúde extraordinários, que fizeram vários ensaios. Eu sou um admirador muito grande deles, porque eu sou funcionário concursado. Entrei em 76 como médico de saúde pública concursado. Minha mulher também é médica sanitarista. E nós convivemos com eles. Por exemplo, o Dr. Walter Lezé, que foi secretário de saúde do Laudo Natel e Paulo Egídio, 2 vezes, professor da Faculdade Paulista de Medicina, um homem extraordinário, né, com muita experiência. Ele fez uma pré-reforma aqui, já organizando o sistema estadual de saúde. Fazendo uma unificação. Fazendo unificações, criando critérios de unidade básica 1, 2, 3, 4, 5, complexidade, programas em relação a todas as doenças mais importantes, tuberculose, hanseníase, pré-natal, tudo. Uma coisa, um homem extraordinário, Dr. Walter Lezé. Depois tivemos o Dr. Adílio Jatene, um outro homem extraordinário. Que foi depois ministro da Saúde. Não, ele foi secretário, acho, do governador Paulo Maluf, que era, vamos dizer assim, o príncipe dos especialistas. Sim. E, no entanto, tinha uma sensibilidade para a área social, a área de saúde pública extraordinária. Em seguida, na época do governo Montoro, veio o João Yunes, também um homem... Sim. Também nós tivemos, então... Gente de boa qualidade. De boa qualidade. Tudo isso aconteceu em outros estados também, nesse período. E confluiu em 86 para uma conferência nacional, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que criou uma proposta nacional. Essa proposta que foi apresentada para a Constituinte. Portanto, nós, Constituinte, tivemos a sorte, né, de receber já um processo que veio sendo amadurecido, né, na direção da construção do direito universal à saúde no Brasil. Essa é uma coisa, vamos dizer assim, pré-constituinte. Na Constituinte, essa proposta chegou, vinda da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e era uma proposta, até pelo espírito da época, né, que era uma proposta era uma proposta de estatização do sistema. Se achava que o direito universal estaria ligado a uma estatização do sistema. Nós, do Partido dos Trabalhadores, eu no caso, queria a estatização já. E o PMDB queria a estatização progressiva. Sim. Mas todos nós, esses 2 setores mais à esquerda, achavam que o direito universal só poderia vir no Brasil se houvesse uma estatização. Nós, eu, PT, já, e MDB, progressiva. Os 2 perderam. Quando começou a discussão, né, e como a Constituinte, era uma composição muito mais de centro-direita, centro-esquerda, é claro que nem estatização já, nem estatização progressiva. Né? Sim, você optou por um modelo de cooperação. Um modelo de cooperação. Nós perdemos as votações, mas não perdemos a vontade de continuar dialogando. Isso foi uma coisa muito importante. Né? Então, chegou-se a um consenso, e aí é muito importante dizer que houve uma contribuição de todos os setores ideológicos. Às vezes se pensa que, não, será que foi mais vocês da esquerda que fizeram isso? Sim, nós tínhamos uma vinculação muito grande com isso. Mas, por exemplo, quando a coisa afunilou para a votação final, o Mário Covas era o relator, um sujeito mais de centro-esquerda, né? E a nossa proposta de Sistema Único de Saúde chegou para a votação, nós tínhamos grandes chances de perder, porque alguns setores achavam que ela era ainda muito centralizadora e estatizante. Aí nós tivemos a ajuda do deputado Carlos Santana. Não sei se você lembra do Carlos Santana. Sim, médico também, né? Médico, baiano, professor de pediatria da Universidade Federal da Bahia, e era o líder do Centrão. Líder do Centrão. Pois veja. Então, o nosso diálogo com o Carlos Santana, que era do PTB, se não me engano, e era o homem de confiança do presidente Sarney, era o líder do grupo que batia de frente com o Mário Covas. Nós conversamos com ele, e ele disse, nessa área, nós vamos ajudar vocês. Então, a viabilidade da criação do Sistema Único de Saúde, aqueles 5 artigos que estão na Constituição da Saúde, passou por esse acordo, né? Um acordo bastante amplo, né? que abrangeu praticamente todas as correntes ideológicas, né? E chegou-se, eu acho, um modelo bastante equilibrado. O direito universal, que é um avanço extraordinário no Brasil, vamos lembrar, 2/3 de indigentes pela lei. Tecnicamente, né? Tecnicamente. Então, o direito universal, coisa que na Inglaterra, na Espanha, na Suécia, eles levaram muitos anos para chegar, nós estávamos trazendo de uma forma
pacífica e reformadora na Constituinte. A Constituição foi bem sábia, dizendo o modelo vai ser descentralizado, não vai ser a União que vai fazer, porque alguns tentavam, não, a União que vai fazer isso, vai ser um modelo federal. Nós vamos mandar do Amapá ao Bagé. Não. O Sistema Único de Saúde foi o primeiro que acreditou no potencial da descentralização administrativa, coisa que pouca gente falava no Brasil. Talvez o Franco Montoro, que era idealizador da descentralização por causa do princípio da subsidiariedade, né, que vem da democracia cristã. Sim. Na Europa, Franco Montoro sempre foi um defensor aqui no governo. Mas isso era uma coisa rara. Está nas encíclicas Exato. papais. Leão XIII, depois no... Bom, mas então, veja porque eu acho que foi uma coisa extraordinária. Primeiro, porque garantiu o direito universal. Segundo, porque estabeleceu os princípios. Primeiro princípio, a descentralização e a cooperação dos 3 níveis, União, Estado e município, mas sempre ressaltando o papel importante do município por estar mais perto da população que seria atendida, do usuário, do cidadão. Segundo, a integralidade na assistência, desde a promoção da saúde até a reabilitação. Terceiro, a participação da população, abrir espaço para os conselhos municipais, estaduais e federais de saúde, com participação da sociedade civil para acompanhar o trabalho do governo. E quarto, coisa muito importante que foi o acordo, né? O sistema é público, mas a execução é mista. Nós vamos aproveitar os recursos, os poucos recursos que o Brasil tinha, estatais, filantrópicos e privados lucrativos que queiram trabalhar com os princípios do SUS. Nós vamos aproveitar os 3 ramos e vamos colocá-los para trabalhar juntos, cooperando, no sentido de que é público, mas não é estatal. É estatal, é filantrópico e é privado. Veja, eu acho, na época, eu queria que tivesse sido estatizado. Exato, mas depois eu fui vendo que o diálogo parlamentar é extraordinário, né? E nos corrige é mais sábio, né? Sempre é mais sábio, né? Então isso foi uma coisa muito importante, né, para o êxito dessa proposta, né? O passado pré-constituinte, não fomos nós que inventamos isso, mesmo que a gente aproveite a experiência de outros países, o consenso parlamentar, o diálogo parlamentar entre as várias correntes, gerou uma proposta bastante equilibrada e avançada. Você querer um direito universal de assistência à saúde na Suécia é uma coisa, né? Agora, no Brasil, que existe a camponesa quebradora de coco lá no interior do Maranhão e um profissional liberal em Campinas, é uma coisa difícil. Muitas assimetrias. É um desafio que eu acho que nenhum país do mundo ainda tentou, num países desiguais como o nosso, tentou ter uma experiência desse tipo, né? É uma coisa realmente bela da democracia no Brasil, né? O debate também certamente já envolvia a questão do financiamento, né, que depois se manifestou em outras propostas, emendas constitucionais, né, a ideia de um percentual para essa área, né, porque obviamente é um sistema caro, né, e exige que se vertam recursos para esse sistema. Né? Mas o senhor sabe quanto vocês nos dão para a gente trabalhar isso no Brasil todo, né? Isso é uma coisa que eu venho falando já há quase 20 anos, mas pouca gente me ouve, né? Porque eu sou o autor da emenda constitucional que, em 2000, junto com o Carlos Mosconi, do PSDB de Minas Gerais, conseguimos uma vinculação orçamentária semelhante à educação. É a emenda 29/2000. É de minha autoria. Que tem aquelas disposições transitórias. Disposições transitórias e que prevê que a União vai ter X%, os estados 12% e os municípios 15%. A educação é 25% e 25%. Mas tem uma coisa interessante sobre isso, ministro. É que o senhor falou que esteve há pouco com o senador José Serra. José Serra. E o José Serra foi que nos derrotou na Constituinte, não deixando a gente fazer uma vinculação. A disciplina, Ele disse não. E ele era um dos principais da área econômica lá. Né? Nós tentamos, o Serra nos derrotou. A gente ficou sem. Mas depois o ministro da Saúde. Bom, aí, um episódio importante, esse episódio do financiamento do SUS é sempre uma história interessantíssima, né? Porque logo quando começou, depois da Constituinte, a implantação da Constituição, a nossa esperança é que a Seguridade ficasse unida. Seria uma espécie de Ministério da Seguridade Social que abrangesse Previdência, Saúde e Assistência Social e fizesse uma inter-relação, porque as coisas estão muito ligadas uma coisa com a outra, né?
Separar é um mal da administração brasileira, que cada um separa as suas gavetas e cada um tenta se salvar sozinho. Não, a gente iria ficar a Seguridade junto, seria uma espécie de Ministério da Defesa Popular. Sim, sim. Com um orçamento muito poderoso, né? E fazendo a inter-relação entre assistência social, previdência e saúde, porque são três coisas que estão sempre juntas. Conexas. Administrar de forma separada é irracional. Mas não quiseram, resistência de toda forma, né? Ficou separado. E aí, quando chegou a hora de unificar as estruturas de saúde que nós tínhamos para começar a implantação do Sistema Único de Saúde, o que aconteceu? O ministro Brito, que era ministro da Previdência Social, Antônio Brito, Sim. muito amigo nosso também, uma pessoa muito importante Sim. no processo todo, ele era ministro da Previdência, e o Jamil Haddad, que era um amigo do Itamar, era o ministro da Saúde. Já tinha passado aquele episódio do colo. Aí o Brito falou para nós: vocês querem o INAMPS? Porque nós estávamos discutindo na Comissão de Seguridade Social a incorporação do INAMPS como uma estrutura poderosíssima para você começar a implantar o sistema, né? Que era responsável pelos trabalhadores com carteira assinada, que iria ser, vamos dizer assim, dividido com os outros trabalhadores mais pobres, né? Então havia resistências na direita e na esquerda. A direita, na Comissão de Seguridade, dizia o seguinte: não, porque eles tinham muitos, vamos dizer assim, interesses em controlar aqueles institutos, no Rio de Janeiro principalmente, né? E a esquerda, inclusive os sindicatos nossos da CUT, diziam: não, a gente quer unificação, a gente quer descentralização depois da Revolução. Agora não, porque eles queriam manter as estruturas sindicais ligadas aos antigos INAMPs, né? E os outros, o pessoal mais conservador, queria manter o domínio clientelista daqueles grandes hospitais do Brasil afora, principalmente no Rio de Janeiro. Mas a gente conseguiu, unificou, o INAMPS passou para o Ministério da Saúde, aí o Brito falou para nós: passou, pode levar, mas vai sem nenhum tostão. Eu disse: mas pelo amor de Deus, O recurso ficou na Previdência. mas Brito, pelo amor de Deus, você vai fazer uma coisa dessa? 30%, tradicionalmente na história da Previdência, era gasto no INAMPS. Então a gente tinha que receber o INAMPS com os 30%. Sim. O Brito falou: não, senhor, aqui tem uma série de obrigações que vocês criaram, nós criamos, né, para a Previdência, eu tenho que pagar. Os recursos são necessários. São necessários para mim. É. Veja, o mal daquela separação, né? Sim. Se ele fosse ministro da Seguridade Social, né, ele não teria pensado dessa forma, né? Mas aí Começa um tipo de pensamento estanque. como estanque e setorizado, né? Cada um por si, cada um se salva, né? Então o pobre do ministro Jamil Haddad, um cardiologista, amigo de Itamar, um sujeito muito sério, muito correto, coitado, ficou nu, sem nenhum tostão. Entendeu? O SUS nasceu praticamente falido. Não tinha dinheiro para começar a implantar. Foi aí que substituído depois pelo doutor Adib Jatene, né? O doutor Adib Jatene, muito sagaz e muito perspicaz, né? Lança a ideia do CPMF. A gente conversava com ele, o SUS é um paciente que está na mesa de cirurgia, o peito aberto e faltou sangue. Então como é que o doutor Adib vai continuar a cirurgia, né? Tem que chegar sangue, né? E agora? Não pode ser. Tem que ser uma coisa rápida. E ele com essa história do CPMF, ele detectou que era um recurso rápido, um recurso praticamente que não dava para fraudar, né? Direto, né? Direto, né? E foi uma batalha tremenda por esse recurso, foi idas e vindas, né? E o interessante é que eu era o líder da oposição na Comissão de Seguridade Social, e nesse caso eu era o líder da oposição e do governo. Porque trabalhava pela consecução. Isso é uma coisa extraordinária, ministro, que deu o impulso e permitiu que o SUS sobrevivesse, vamos dizer assim, esse nascimento tão tormentoso, né? É porque ele era uma proposta suprapartidária. Era uma coisa emocionante. A gente, quando aconteceu a descentralização e começamos a mandar dinheiro para os municípios, dizendo assim: organize sua rede básica. Dos 5.554 municípios brasileiros, nem uns 700, 800 tinham alguma coisa de saúde. Portanto, a gente desbravou o Estado, né? Criou o Estado de bem-estar social. A criação de uma política pública mesmo. Criação de um Estado, um esboço de Estado de bem-estar social na fronteira do Acre com a Bolívia e do Peru até Bagé. Foi uma coisa emocionante, porque criou um movimento suprapartidário, criou-se um Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, vinham gente de todo o Brasil. O primeiro presidente era um rapaz do MDB lá do Rio Grande do Sul. Era um movimento empolgante e tinham todos os partidos participando, porque todos eram responsáveis por prefeituras, todos queriam que a coisa desse certo. Foi um momento épico, né? Vamos dizer assim, empolgante, né? De construção de um Estado, de uma política pública. Então a gente vinha com esse movimento de baixo para cima, né?
com muito entusiasmo, gerando entusiasmo, o entusiasmo gera recursos de energia, de trabalhar, né? Mesmo com pouco recurso. E lá em cima o doutor Adib, um homem determinado, corajosíssimo, muito competente, lutando por recursos para que o SUS fosse adiante. A gente conseguiu aquele CPMF, foi uma coisa importante, o sangue chegou e a operação continuou, prosseguiu e a gente conseguiu avançar. Mas esses anos, o financiamento continuou sendo um problema, porque, repetindo, chegando àquela pergunta que eu fiz ao senhor, durante todo esse período, a média de recursos nossos, e é assim hoje, né, o que nos dão para trabalhar, para fazer desde o programa de vacinação, o programa Saúde da Família, a vigilância epidemiológica, até os transplantes, que o Brasil é hoje o segundo país do mundo que faz mais transplantes, e aqui no Brasil 99% dos transplantes somos nós do SUS que fazemos. Só os Estados Unidos faz mais que a gente, mas lá paga. Lá faz quem pode pagar. Aqui é Sistema Único de Saúde. Então, desde a atenção básica até coisas sofisticadíssimas como o transplante, como o tratamento de AIDS, a gente trabalha com R$3,5 por pessoa por dia. 3,5, variou ao longo do tempo, mas nunca passou disso. 3, 3,2, 3,5, 3,6. Isso não dá nem uma passagem de ônibus. Não é nem, aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não é nem uma passagem de ônibus por pessoa por dia. Portanto, né, na verdade, a gente gasta muito, é claro, porque são 200 milhões de pessoas que a gente tem que cuidar, em tese, né? Mas o per capita é 3,5 reais por pessoa por dia. Portanto, na verdade, esse sistema é muito eficiente. Não é que ele é ineficiente. Eu posso gastar melhor os 3,5%? Sempre posso, né? Eu sou uma dona de casa pobre, vou na feira, no fim da feira, já para comprar mais barato, eu gasto muito bem, né? Se eu sou dona de casa mais rica, eu vou no começo da feira, não me preocupo. Então, o SUS é uma dona de casa pobre. R$3 por pessoa e meio por pessoa por dia. A gente gasta bem. Pode gastar melhor, mesmo sendo pouco? Pode. Mesmo assim, pode, né? Mas essa é a questão do financiamento. É um sistema, na verdade, subfinanciado, mas a gente sabe que o Brasil não tem só a saúde, existem outras coisas, né? Sim. A gente não pode querer o orçamento todo para a gente, né? A gente batalha por mais recursos, os economistas são nervosos com a gente, né? Porque dizem que a gente gasta... Tem muito custo, né? Sim, mas eu digo para eles, economistas, se você me der uma fórmula de fechar uma equação, que a saúde, seja no Brasil, seja na Suécia, ou seja em Moçambique, tem a seguinte equação: demanda infinita para orçamento finito. É assim em Moçambique, é assim no Brasil e é assim na Suécia. Porque nossa demanda é sempre infinita e para um orçamento sempre finito. Portanto, a gente tem a obrigação de gastar bem, mas os economistas não adianta ficarem nervosos com a gente, né? Porque realmente é difícil você fechar essa equação. Depois do doutor Adib veio José Serra, como ministro da Saúde. E aí, voltando ao ponto que nós falamos, que ele não deixou que nós tivéssemos uma vinculação. E eu acho que foi muito engraçado, porque eu encontrei com ele no corredor. Ele disse: ô Eduardo, o Fernando Henrique me convidou para ser ministro da Saúde. O que é que você acha? Ele achava que eu era médico, que ia ser corporativo, que um ministro da economia, um sujeito da economia. Eu disse: eu adorei. A ideia, excelente ideia, né? Primeiro que você, agora vai ver o que é bom para tosse. Fazer milagre com o seu orçamento que você impediu. Aquele erro lá de trás. Que você tinha impedido de ter um orçamento mínimo como a educação tinha, né? E segundo, porque como você é um quadro muito precioso do PSDB, o PSDB não vai querer te abandonar lá, né? Provavelmente o Fernando Henrique está fazendo... Vai ser bafejado. Né? O Fernando Henrique está fazendo esse desafio para você porque você tem pretensões presidenciais. Então, para a gente da saúde, eu acho ótimo. Pode contar comigo aqui, que você precisar, eu vou te ajudar. Então, veja, né? Durante todo esse período, né? E aí, fechando só essa questão do orçamento, para podermos conversar outra coisa, né? A gente apresentamos uma emenda, eu e o Valdir Pires, que tinha sido ministro da Previdência do João Goulart, muito amigo meu lá da Bahia, ele era do PDT, para a gente ter o orçamento vinculado, como tinha na educação, só que o nosso era mais modesto. Nós levamos anos debatendo esse assunto, anos, e conseguimos aprovar em que período? No período do José Serra, porque ele veio nos ajudar. Veja, né? Ele vetou lá na Constituinte e depois veio nos ajudar e nós aprovamos no ano 2000, é a emenda constitucional 29/2000, que era minha e do Valdir Pires, e a gente juntou com a outra
proposta do Carlos Mosconi, que era um médico, deputado do PSDB de Minas Gerais, muito bom. E a gente aprovou em 2000. De novo também uma integração. De novo uma integração, né? Uma unidade para poder você avançar um sistema que deve ser sempre nacional e não ninguém é dono disso, né? Isso foi em 2000, melhorou, teve aquele socorro do CPMF, depois teve esse socorro em 2000 e a gente vai avançando assim, de degrau em degrau no financiamento da saúde. Então esses 15 primeiros anos, até o ano 2001, 2002, eu acho que foram anos heróicos, anos de grande entusiasmo, de grande esforço suprapartidário, né? Os últimos 15 anos, ministro, eu acho que foram anos que nós marcamos passo, porque justamente esse entusiasmo suprapartidário já não subsistiu. A administração, infelizmente, do Lula para cá, ele politizou demais as coisas, né? Partidarizou demais das coisas. Primeiro, os ministros eram ministros tecnicamente alguns bons, tecnicamente alguns muito fracos, mas todos eles muito fracos politicamente. Politicamente, né? Porque dois ministros que eu citei como importantes na história do SUS foram o Adib e o Serra. Nesse período dos 15 primeiros anos. Nos outros 15 anos, quem lembra dos ministros da saúde? Foram ministros fracos politicamente, alguns bons tecnicamente, alguns não bons tecnicamente, mas todos fracos. E muita partidarização, né? Muita disputa política, muita politização, você é meu amigo, você não é meu amigo, você é meu adversário, você é meu inimigo. Então esses últimos anos, esses últimos 15 anos, desses 30, né? Eu acho que a gente patinou e a doença, eu acho que foi excesso de partidarização. Tanto que, se o senhor analisar novamente, voltando à questão do financiamento, quando começou o período do Lula, esses 15 anos do Lula, a União era responsável por 60% do financiamento do SUS. Os outros 40% eram divididos entre estados e municípios. No final desse período, da Dilma, né, a União baixou o percentual para 43% e empurrou 57% para os estados e municípios. Tem municípios hoje, né, que em relação àquela minha emenda que tinha a obrigação de 15%, estão investindo 35% do orçamento. Quer dizer, o prefeito está louco, né? Nós tínhamos previsto 15%. Como patamar mínimo, pode chegar a 15%, 16%, 17%. Tem 30%, 35%, 37%. Por quê? Porque a União foi se retraindo relativamente, né, e foi empurrando para os estados e municípios. Então, eu acho que a gente vive esse período, né? O SUS avançou muito nos primeiros 15 anos, depois nos 15 anos não avançou muito pouco, né? E quando ele fica estagnado, como ele é uma reforma de longo prazo, né? Aqueles primeiros êxitos somem, né? Se esquecem, né? Se esquece que nós conseguimos baixar muito a mortalidade infantil, que a gente conseguiu praticamente o primeiro país do mundo que conseguiu enfrentar a AIDS, que conseguiu avançar no transplante. E os problemas reais, eu sou mãe de família, estou com um menino chorando na frente, tem 10 pessoas na frente no hospital, ela reclama, ela quer mais. Então, eu acho que o Brasil, a democracia, a Constituinte, o Sistema Único de Saúde fez muito para o Brasil, mas como a gente começou muito de baixo e nosso objetivo é muito alto, né, quando a gente parou, a crítica em cima do Brasil, em cima dos trabalhadores da saúde, da Secretaria de Saúde, é muito grande, é justa por um lado, mas às vezes esquece o que a gente conseguiu fazer no total dos 30 anos. O que no meu ver, né, o que deve persistir é a busca do caminho, né? A gente não pode desistir no meio do caminho apontado pela Constituição. A gente tem que voltar, avançar, reavaliar o que foi feito de errado, ver o que a gente pode fazer de melhor. O senhor falou dessa concepção que é bastante ousada do direito universal à saúde, né? E nós temos, é claro, também a decorrência do texto de 88, nós temos um modelo fortemente judicialista, um modelo que levou a essa temática que conhece bem, que é o da judicialização das questões de saúde. E eu me lembro, essa é uma conversa longa que a gente vem tendo com especialistas das várias áreas. O próprio ministro Jatene esteve no Supremo Tribunal Federal numa audiência pública discutindo isso e dizia: nós temos que moderar essa sanha judicialista e tudo mais, porque ela é tumultuária, ela desorganiza o sistema. Como que se vê essa questão? Bom, são duas questões. Do tamanho do Sistema Único de Saúde, isso é importante,
Mas tem coisas mais graves, né? Mas essa e outra questão parecida tumultua um pouco a organização do sistema. A outra que eu estou falando é a questão das emendas parlamentares, que eles chamam impositivas, né? Não tinha isso na minha época. Eu passei 20 anos lá, não existia isso. O deputado manda construir um hospital naquele local. Quem disse que é necessário um hospital naquele local? Sim. Manda comprar um equipamento tal, caríssimo naquele local. Quem disse que é necessário? Isso é um absurdo. Em cima do orçamento da saúde. Em cima do orçamento da saúde. Isso é uma loucura, é um absurdo. Bom, isso é uma coisa. A judicialização é de outra ordem, né? Essa questão dos parlamentares é um clientelismo e uma desorganização do sistema de saúde. Isso é um absurdo. Essa questão da judicialização talvez é uma interpretação do texto, talvez tenha sido culpa nossa, né? Mas eu analisando os dois artigos, é o artigo 196 e 197, se não me engano, lá a gente diz que o direito é universal. O direito universal a ações de saúde. E no outro a gente diz que a União vai regular o que é ações de saúde. Está embaixo. Sim. Então veja, né? Eu acho que a gente deveria ter direito, né? O Sistema Único de Saúde, através das suas instâncias, inclusive com participação popular, inclusive com participação dos usuários, dos cidadãos, a ter, vamos dizer assim, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer tudo, né? Toda hora aparece um equipamento novo, um tratamento novo na Alemanha, na Suécia, nos Estados Unidos. Se eu não posso fazer no Brasil, eu vou na justiça e peço para o SUS pagar, fazer lá fora, né? Então, eu acho que não foi a intenção nossa, né, fui constituinte, era garantir um direito universal e igualitário à saúde, mas também dentro da realidade do país. A saúde, como eu falei aqui no começo, não está desligada das outras políticas públicas, né? Então, se for assim, eu vou começar a querer o dinheiro da agricultura, o dinheiro do Exército, o dinheiro da Marinha, para vir para cá para poder dar. Então, eu acho que, não sei se os senhores é que sabem, né? Essa questão, se não está bem escrito, né? Não está bem claro, né? Mas a intenção nossa, das áreas, os médicos, o pessoal dos médicos que foram os principais, e outros profissionais de saúde que fizeram esses artigos, né? É que haveria, é claro, uma universalização dentro da capacidade do nosso país. Regulada na lei, né? Regulada periodicamente, inclusive atualizada periodicamente. Periodicamente, né? O que a gente percebe é que aqui há muitos déficits na prestação do serviço, né? Há uma política pública definida, mas aquele tratamento não está disponível, né, no sistema SUS, por déficit na prestação e tudo mais. Aí os juízes entendem que, nesse caso, a intervenção é legítima, e nós também a entendemos, porque todo o protocolo foi seguido, está previsto, portanto, aquele serviço deveria ser prestado. Vamos imaginar um tratamento regular de câncer. Esses são os mais dramáticos, né? Bom. Mas aí temos também aquelas situações que diz, olha, o tratamento já está previsto na lista da Anvisa, mas não integra o SUS. Às vezes por razões de demora, às vezes por questões também orçamentárias financeiras. R$3 por pessoa por dia. Isso. Então, essa é uma questão que se coloca. E temos aqueles outros numa área em que a evolução tecnológica é brutal. Né? A saúde é uma das áreas de ponta das novas tecnologias. Nós disputamos com as viagens espaciais. Isso. Então aparecem chips Sim, é fantástico o desenvolvimento, é incrível, é uma coisa linda. E aí o sujeito diz, sequer foi reconhecido pela Anvisa, e aí começam então as especulações sobre tratamento no exterior ou importação de drogas que não foram ainda internalizadas, reconhecidas. Então nós temos muitos desses conflitos e a queixa que a gente ouve de vários especialistas é de que o judiciário, nesse caso, está segmentando a própria comunidade, beneficia alguém, né, em detrimento de outro. Quer dizer, quando invade a seara, por exemplo, de vaga na UTI, né, está pré-definindo quem vai ser tratado e quem vai morrer. Né? Então nós temos esse debate que nos é muito incômodo. Né? É dramático. E é dramático. Se é dramático para o juiz, imagine como mais dramático é para o médico, para a enfermeira, né? Que tem R$3 por pessoa por dia. Já R$3,5 por pessoa por dia. Então essa é uma questão
relevante e eu fiquei feliz de ouvi-lo sobre esse ponto, porque eu acredito que nós temos que assumir uma certa realidade, embora isso seja chocante, e confiar ao legislador a tarefa de dizer qual é a prestação devida, quer dizer, o que de fato está nesse direito universal à saúde. É chocante, mas mesmo a Inglaterra, eu reconheço, mas mesmo na Inglaterra tem isso. Tem, E o sistema nacional inglês é o paradigma de todos os paradigmas de reforma de saúde e direito universal. E faz as suas escolhas. E o sistema nacional inglês é um orgulho de todos os ingleses, né? Eu estive uma vez com colegas brasileiros, quando estava na presidência do Supremo, em Princeton. E lá tem um brasileiro pesquisador, titular de antropologia desta área, João Bill, é um gaúcho. E ele faz bastante pesquisa no Brasil. E para ele a judicialização não é um mal em si mesmo. Ele tinha até estudo de caso na Grande Porto Alegre, mostrando, por exemplo, que a Defensoria Pública atuava, e ele dizia atuava bem, para defender aqueles doentes crônicos, renais, e que ele dizia só estão sobrevivendo graças a essa intervenção. Mas ao mesmo tempo ele também dizia, olha, mas essa intervenção desabrida do judiciário na compra de medicamentos é extremamente problemática, porque ele diz, o juiz não controla os custos dos medicamentos, não tem como fazer uma política judiciária neste campo. E aí ele mostrava medicamentos de alta tecnologia que custam 2,5 vezes mais no Brasil, ou custavam, do que no mercado escandinavo, por exemplo. Quer dizer, então ele diz assim, se o juiz intervém nisso e simplesmente só tem a visão do medicamento, e só está provendo o medicamento, ele também está distorcendo todo o sistema. Mas então isso realmente é um problema muito complexo, né? Eu não sei como... Eu acho que a área da saúde e a área judiciária tem que se entender bastante para ver como nós chegamos nisso. Não, e a área da política mesmo, né? Porque... Sim, vai terminar tendo resolvido lá, né? Isso, porque nós temos aqui um campo, por exemplo, medicamento importado, né? Quer dizer, quanto paga de tributo? Né? Como isso deveria ser? O Serra enfrentou essa questão quando falou de quebra de patentes. Agora nós estamos vivendo um outro episódio dessa batalha, não sei se eu estou acompanhando. Não. É uma coisa extraordinária, tem uma repercussão muito grande. Eu sou o autor da lei de medicamentos genéricos. Sim. Novamente voltando ao nosso amigo Serra, muita gente pensa que ele que é o autor, porque ele era o ministro, né? Mas o autor sou eu. Prazer, muito prazer. Então, mas é claro que ele implantou porque ele era o ministro, né? Sim, mas o autor sou eu. Então vejam, né? A lei de medicamentos genéricos já foi uma coisa extraordinária. Ela recriou a indústria farmacêutica do Brasil, brasileira, que estava extinta. Extinta. Só tinham aqui as grandes multinacionais que vinham ocupar o nosso mercado interno, que é um mercado interno dos mais fechados do mundo. O Brasil é uma grande Mianmar em termos de mercado interno, né? Fechado. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Quando as multinacionais vêm para cá, eles vêm para vender aqui dentro, não é para exportar. Pois bem, a lei de medicamentos genéricos já foi uma coisa extraordinária para quebrar esses monopólios, né? Porque ela incentiva a concorrência, né? Ela incentiva muito a concorrência. E existe nos outros países, né? Agora aqui, sobre esse assunto, eu falei que estamos vivendo um episódio muito importante, porque para a hepatite C tem um medicamento novo, que é 90% de efetividade. Foi uma empresa americana que desenvolveu, e está lucrando muito com isso, uma patente. E a Fiocruz desenvolveu um medicamento genérico igualzinho. Tão eficiente quanto, porque a lei de medicamento genérico é muito rigorosa, só passa com aquele G. Quem provar a bioequivalência, não é brincadeira, tem que provar que é exatamente igual em eficiência à de marca. E se a gente puder produzir esse medicamento no Brasil, com a Fiocruz, nós vamos economizar por ano R$1 bilhão no tratamento da hepatite C, que é uma coisa gravíssima, tem fila. Veja como essa questão é uma questão sensível e polêmica, e é todo dia, né, que ela acontece. Né? Mas, ministro, se eu pudesse ainda tomar um pouco do seu tempo, eu falaria de outros desafios além aqui está ligado, de certa forma, ao financiamento, além dessa questão das emendas, dos medicamentos genéricos, da questão da judicialização. Por favor. Que é a questão, para dar um pouco de razão aos economistas, que ficam desesperados conosco. Com os custos. Com os custos. Isso vale para economistas de esquerda e de direita. Todos eles ficam nervosos conosco, da saúde. Que eu reconheço, né, que apesar de o Brasil nos dar R$3,5 por pessoa por dia, que é pouquíssimo, nós podíamos gastar melhor. Isso eu reconheço.
Porque houve essa fase heróica dos primeiros 15 anos do Sistema Único de Saúde, que foram extraordinários na expansão, na rede básica, em todos os municípios, essa energia incrível da criatividade dos municípios, nós avançamos, melhoramos. Mas hoje, quando se analisa, passados esses primeiros 15 anos, passados esses segundos 15 anos, que eu considero anos que não houve tanto avanço quanto os 15 primeiros, o que é que eu analiso? É que a municipalização e a descentralização, o Montoro, o princípio da subsidiariedade, eu continuo acreditando nele, continuo sendo da descentralização, do partido da descentralização, mas a gente chegou num nível de pulverização. A descentralização foi muito importante, mas ela chegou a um nível de pulverização. Ela tem que ter uma certa racionalidade, né? Tem que ter uma racionalidade econômica e de escala. Já no período do Serra, do Adib, no período do PT, se tentou algum tipo de regionalização, mas sem sucesso. Porque eu acho que tem que ter uma intervenção mais decidida nessa questão. Você não pode querer ter escala, querer ter equipes especializadas, querer ter equipamentos sofisticados com incorporação de tecnologia, se não houver uma escala para incorporar esses equipamentos, para incorporar as equipes, para dar futuro, vamos dizer assim, para os médicos e enfermeiros que querem continuar se especializando, né? Então, a ideia nossa, que eu venho defendendo, é que hoje a questão do financiamento pode ser equacionada em 3 pontos. Ponto 1, precisamos de mais recursos. Sempre. Quando tiver. Se a saúde econômica do país vai mal, imagine a saúde do povo, né? Então estamos numa recessão dessa, temos que enfrentar a recessão, que é a maior recessão do período moderno, para poder melhorar a saúde do Estado econômica, e inclusive melhorar a saúde e obrigar por mais recursos. Ponto 1, vamos continuar brigando por mais recursos, seja qual for o governo, inclusive o nosso, se for o governo. Ponto 3, nós precisamos da ajuda dos outros setores. A saúde sozinha não resolve o problema da saúde. Na verdade, o Sistema Único da Saúde hoje é mais o Sistema Único da doença. Eu tento socorrer quem já está doente, quem está arriscando a morrer, etc. Né? Então, o ponto 3 é que eu tenho que ter promoção da saúde, e essa promoção da saúde tem que vir de outras políticas públicas. Eu tenho que limpar o ar das cidades, cuja poluição dos carros, dos ônibus, das motos, dos caminhões desregulados envenena o pulmão e o coração das pessoas de Recife, de São Paulo, de Guarulhos, de Campinas, do Distrito Federal. Aqui em São Paulo, ministro, morrem, o estudo da USP, que tem uma equipe fabulosa, é a equipe assessora da Organização Mundial de Saúde, fez todas as medidas. Por causa dos carros, das motos, dos ônibus desregulados, morrem 200 pessoas por ano. É igual um Boeing daquele da TAM caindo por ano. Isso as que morrem. E as que ficam doentes e que eu atendo no SUS, né? Com problema de coração e decorrência. As 200 morrem. Milhares ficam doentes. A questão, por exemplo, da segurança do trânsito. São 50 mil pessoas que morrem por ano no Brasil. Dessas 50 mil, 30 mil, cerca de 30 mil, são rapazes e moças de motocicletas que se acidentam. E aí você imagina o que acontece? Muitos morrem, 30 mil morrem. E os que não morrem, eu salvo no SUS. Se o senhor for hoje agora ali no Hospital das Clínicas, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, deve ter uns 2 andares cheios só de rapazes, cheios de pinos pendurados com as pernas. E depois vão para onde? Vão para casa. Previdência, Seguridade Social, ou seja, sobreonera o sistema. Aquele gasto interrelacionado de previdência, assistência social e saúde. Esses rapazes depois vão onerar a previdência, vão sofrer, a família deles vai sofrer por causa disso, eles mesmos vão sofrer por causa disso. Então, se eu não resolvo esse problema absurdo do motocídio, eu chamo isso de motocídio, né? Isso o SUS vai resolver isso? Acidentes com arma de fogo. São 50 mil por ano no Brasil que morrem. O que morrem? Porque muitos nós salvamos nos nossos hospitais com um orçamento de R$3 por pessoa por dia. A alimentação. Todo mundo sabe que a alimentação é o melhor remédio, né? Sim. Se eu não tenho uma boa alimentação saudável, bem orientada, com orientação em relação ao açúcar, à gordura, a questão dos agrotóxicos, a influência do agrotóxico na alimentação que chega, que tem uma relação, o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, já mostrou isso com estudos, que o excesso de agrotóxicos, em parte, não toda, mas em parte, tem a ver com essa subida do câncer, na importância do câncer na mortalidade no Brasil. Então, alimentação, trânsito, segurança, poluição do ar, saneamento básico, isso é promoção da saúde. Isso não o SUS não pode ser responsável por isso. O saneamento básico é extremamente preocupante, né? Nós estamos muito atrasados. Muito atrasados, mas veja, né? O orçamento do SUS não pode dar conta disso. Sim.
Isso tem que haver um trabalho intersetorial de promoção da saúde. Então, primeiro, mais recursos, quando puder. Quando a gente... Terceiro, né? Promoção da saúde desses outros setores. Sim. Para que o sistema único de saúde seja o sistema único de saúde mesmo, não só da doença. E no meio, o item 2, é a gente ter uma melhor gestão. Os R$3 por pessoa por dia, R$3,5 por pessoa por dia, eu, do SUS, tenho que gerir melhor. Então, nesse ponto aqui, é que eu entro a questão da pulverização e da regionalização. A ideia que eu tenho, eu sugeri até para a Marina, está colocado no programa, é que a gente devia criar, no Brasil, uma que eu chamo de Autoridade Nacional de Saúde. Dividir o país em cerca de 400 regiões, cada uma com cerca de 500 mil habitantes, e ali você teria uma autoridade nacional, não falo federal, falo nacional, porque um conselho com um representante do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde daquele estado e dos municípios daquele entorno, né, vão gerir a atenção mais complexa. A atenção básica continua nos municípios, para criar qualidade cada vez maior, né, porque a atenção básica, eu adoro a atenção básica, é o mais importante. Ali eu resolvo, se for boa, 60%, 70% dos casos. E na chamada Autoridade Nacional de Saúde, na região de saúde, eu organizo a escala. Não, os especialistas em administração hospitalar falam, né? Hoje, um hospital com menos de 150 leitos, 200 leitos, não incorpora tecnologia. Não é viável, não é econômico. Um hospital, hoje, a gente tem, é uma coisa incrível que eu vou falar para o senhor, 50% dos nossos leitos pelo interior afora são ociosos. Eu tenho superlotação nas grandes cidades, em alguns hospitais, principalmente os que têm pronto-socorros abertos, e eu tenho 50% de ociosidade em pequenos hospitais pelo Brasil todo. Ou seja, os meus R$3,5 por pessoa estão mal alocados. Então, veja, né? A região de saúde, a Autoridade Nacional de Saúde, onde a solidariedade da União, isso é muito importante para evitar esse empurra-empurra que aconteceu agora no governo do Lula. Empurrou o problema para os estados e municípios. Não, ali vai ser uma autoridade nacional, não tem para onde empurrar. Vai cuidar de cerca de 500 mil habitantes, vai poder incorporar tecnologia, vai ter serviços especializados de qualidade e de referência, que vai incorporar equipes que têm futuro. O especialista precisa continuar estudando, né? E vai ter uma atenção básica respaldada dos municípios. Então isso, eu acho que é a grande questão, um grande passo racionalizador para renovar o impulso reformador do SUS. O Sistema Nacional de Saúde já tinha essa ideia de cidades-polo, né? Sim. Ele já tem essa... Claro, eu não estou inventando isso, eu estou dando uma fórmula, né? Sim, institucional. Porque, né? como eu falei, na época do Fernando Henrique, na época do Lula, se tentou regionalizações, fizeram alguns consórcios, principalmente no Ceará, em Minas Gerais, mas era um consórcio de municípios, era uma coisa que não tinha tanta força. Eu quero uma coisa com mais força, né? E que obrigue a União, o Estado e municípios se cooperarem, evitar o empurra-empurra, criar escala para incorporar tecnologia, incorporar equipes de especialidades, maternidade. Por exemplo, eu estou lá na região de Franca, que é uma cidade altamente progressista aqui nossa, né? Que deve ter lá, sei lá, 50, 60 municípios no seu entorno. Ali tem 12, 13 maternidades, pequenas maternidades. Cada uma delas faz 1 parto, 2 partos por dia. Não tem lógica, não é viável. Não pode manter uma equipe com enfermeiras especializadas para ter 1 parto por dia. O que acontece? Aí, tem equipes móveis, tem equipes que já corre de maternidade para maternidade. Chega lá, faz uma cesárea, depois corre para outra. Se eu tiver naquela região uma maternidade, pelo menos uma, né, para começar, de muito boa qualidade, com equipes muito boas, né, eu vou atender a referência. Ah, mas fica longe porque eu estou morando a 30 quilômetros, 40 quilômetros. Eu venho, a mãe, eu venho, se não está com a dilatação ainda na hora, eu ponho numa hospedaria nossa do hospital, ela fica lá mais 1 dia, 2 dias, sob meus cuidados, né? Então veja, né, eu enfrento um problema que hoje a gente está exposto aí ao sistema de saúde com o repique de crescimento de mortalidade materna, que é mortalidade neonatal, perto do parto, e a gente não consegue baixar a mortalidade materna. Por quê? Porque esses nossos serviços muito pulverizados não têm qualidade, não tem incorporação de tecnologia, nem fixa equipes especialistas. Portanto, a região de saúde, eu acho hoje, é um passo de racionalização econômica e de organização de serviços necessária para o SUS avançar. Talvez os economistas, eu acho que vão gostar disso, né? E o povo também vai gostar. Sim. Porque o serviço vai melhorar. Está se racionalizando. Né? Vai se racionalizar, o serviço vai ser melhor, né? A integração entre especialistas
e a atenção básica, que é um problema, né? A gente tem filas enormes de especialistas, né? Se eu divido bem as regiões, né, e essas 400 regiões podem ser acompanhadas por indicadores. Sim. Se uma região a gente vê que está mais fraca, né, a gente pode ir lá reforçar. Né? Então, veja, né, eu vou ter como comparar essas 400 e poucas regiões pelo Brasil inteiro, para criar uma certa homogeneidade. Porque alguns serviços super especializados sempre vão estar na capital. Né? Sim, claro. Mas a média da especialização, hoje eu tenho condição de colocar desde o Amazonas até o interior da Paraíba e até a periferia de São Paulo. Isso dá. Né? Algumas coisas muito especializadas, eu vou continuar vindo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife. Né? Mas a média dá para resolver se a gente se organizar bem. Né? É verdade. Bom, nós tivemos essa conversa, eu achei extremamente interessante. Nós estamos preocupados em fazer esse balanço, tendo a perspectiva de como se construiu essa Constituição, mas também pensando no seu desenvolvimento. Acho que tivemos bons resultados, como você mostrou aí, pelo menos nos primeiros 15 anos, acho que avançou-se bastante, depois podemos ter tido aí perplexidades, mas em suma, o serviço, na sua concepção, foi mantido. O balanço é positivo. O balanço eu acho que é positivo. Mas a cobrança também é justa, né? A cobrança é justa e eu acho que a gente tem que pensar também nos próximos 30 anos. Né? Quer dizer, temos que... É uma Constituição que talvez não estivesse vocacionada para durar, né? Muitos diziam que ela teria vida muito curta, mas surpreendentemente ela é a mais estável, pelo menos desse período republicano, né? Do ponto de vista, pelo menos, de estabilidade política. E acho que o SUS é um bom exemplo desse modelo de Estado social que se quis criar na Constituição, porque não ficou apenas no papel, na retórica, no aspecto simbólico. Né? É uma saga de implantação que tem seus acertos, seus erros, mas realmente é uma experiência extraordinária do Brasil. Uma múltipla participação também. Né? Sim, uma participação que, como eu disse, vai de uma Secretaria de Saúde lá nos confins do Acre até uma Secretaria de Saúde gigante, como essa aqui de São Paulo, municipal, Ministério, é uma coisa, é um esforço do Brasil impressionante. Tanto que qualquer técnico internacional da Organização Mundial da Saúde ligado à ONU vê com admiração esse esforço do Brasil. Né? Na China não tem isso, na Índia não tem isso, não tem. Tanto um país mais capitalista como a Índia, de grande porte, como a China, um país dito socialista capitalista, de grande porte, eles não têm algo desse tipo. Com essa ambição que o Brasil tem, né? E também uma ousadia... Essa generosidade que o Brasil tem, né? E também uma ousadia em termos de engenharia constitucional, né? Porque permitiu um modelo de acoplamento, né? De esforços da União, dos estados e dos municípios. Que essa região, essa autoridade nacional quer reforçar. Porque houve um período de estresse, né? A União empurrando os estados e municípios, e agora a gente quer... Seria uma questão de reorganizar onde eles estejam juntos de novo. Né? É o princípio da solidariedade entre os três níveis de poder, que está um pouco esgarçado. Né? Sim. Eu agradeço enormemente essa sua colaboração. Sei que está aí em campanha presidencial, como candidato a vice-presidente. Agradeço que tenha dedicado uma boa parte do seu tempo hoje para essa conversa conosco. Então, muito obrigado, gente. Viu? Obrigado.